Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de química. A aula de hoje vai ser sobre substância pura. Bom, antes de iniciar a aula, a gente tem que fazer uma diferença entre átomos e moléculas. Átomos para a aula de hoje, a gente vai considerar como esferas. Átomos do mesmo tamanho, a gente vai considerar o mesmo elemento químico, tá certo? Átomos de tamanhos diferentes, a gente vai considerar elementos químicos, representar aqui por aqui, diferente, tá certo? Guarda essa informação. Átomos do mesmo tamanho, o mesmo elemento químico. Átomos de tamanho diferente, elementos químicos diferentes. Bom, agora que a gente já entendeu isso aqui, vamos entender a ordem de uma reação. Observe, antes dessa setinha aqui, ó, eu vou ter aqui o reagente. E após a setinha, eu vou ter o produto. Aqui também é uma outra reação, tá certo? Os átomos têm uma tendência natural em se juntar, tá certo? Observe, aqui eu tenho um átomo isolado, ele não está junto com nenhum outro átomo. Aqui ele vai ser somado com esse outro átomo, e quando eles se juntam, eles são somados, eles vão deixar de ser átomo e passa a ser moléculas, tá certo? Observe aqui que eles estão juntos, aqui eles estão separados. Quando estão separados, eu considero como átomos. Quando eles se juntam, eles formam moléculas. Aqui no exemplo de baixo, observe, eu tenho dois átomos idênticos e um átomo diferente. Observe o tamanho das esferas dos átomos idênticos para o átomo diferente. São bem diferentes, né? Esse aqui é bem maior do que esse átomo. Mas eles podem se combinar. Eles vão se juntar. Quando eles se juntam, eles formam o quê? Moléculas. Em resumo, quando eu vou ter o átomo, uma esfera isolada, eu tenho átomos. Quando eles se juntam, que é o caso daqui, ó, eu vou ter o quê? Moléculas. E essas moléculas, ela pode ser do mesmo elemento químico, aqui é o mesmo elemento químico, ou pode ser uma combinação de elementos químicos diferente. Se eu tiver mais de dois elementos químicos, já é uma combinação de elementos químicos diferente. Guarde essa informação. Bom, a gente viu que os átomos, eles são constituídos, quando eles têm mais de um átomo, eles formam o quê? Elementos químicos. E esses elementos químicos podem ser idênticos ou diferentes. O átomo ele tem uma tendência natural de se juntar, né? Quando os átomos se juntam, eles formam o quê? Moléculas ou compostos iônicos. E quando esses compostos, essas moléculas se unem, aí eu vou ter o quê? Uma substância. Ou seja, aqui eu vou ter átomos se unindo para formar o quê? Moléculas, tá certo? E aqui eu vou ter moléculas, que é a estrutura maior, né? Se unindo, eu vou ter aqui, ó, substância. Guarde essa informação também, a gente vai utilizar ela um pouco mais à frente. Bom, a gente já entendeu que átomos se unem para formar o quê? Moléculas. A gente viu também que átomos idênticos possuem tamanhos idênticos. Átomos diferentes possuem tamanhos diferentes. Bom, vamos supor que essas duas esferas aqui, ó, representem o potássio. Como eles são idênticos, eu digo que é o elemento químico potássio. Entendeu, né? Só tem um elemento químico que é potássio. Como é representado o elemento químico? O elemento químico, quando só tem uma letra, que é o caso aqui de potássio, ele sempre é escrito de letra maiúscula. Quando eu só tenho uma letra, tá certo? Vou botar aqui uma letra. Melhor, vou botar a primeira letra. Sempre vai ser maiúscula. Se eu tiver mais de uma letra, que é esse caso aqui, ó, a primeira aqui é maiúscula. E essa segunda letra aqui, ó,
Vou riscar ela para cá. A segunda letra aqui, ó, sempre vai ser o quê? Minúscula. Opa, minúscula. A segunda letra sempre vai ser minúscula. Se eu tiver 3 letras, por exemplo, botar X maiúsculo aqui, ó. Se eu tiver mais, é assim, a primeira sempre vai ser maiúscula. Se eu tiver mais de uma letra, ou seja, de segunda e diante, todas elas vai ser minúscula. Tranquilo? Guardou isso aí? E outra informação importante. Átomos idênticos, tamanhos idênticos. Átomos diferentes, tamanhos diferentes. Tranquilo? E lembrando que os átomos na tabela periódica são representados por essas letras, que a gente chama de símbolo químico. Átomos idênticos, a gente diz que é o quê? Mesmo elemento químico. Bom, agora a gente vai entender aqui, a gente já entendeu o que é elemento químico, a gente viu que os átomos são representados em forma de esferas. Agora vamos entender o que é a fórmula química. A fórmula química nada mais é do que como é que se diz? A quantidade, a informação de quantidades de elementos que tem e a quantidade de átomos existente por cada molécula, tá certo? Para ficar mais claro aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Observe, NaOH. Eu tenho quantos elementos químicos aqui diferentes? Para mim saber, eu vou olhar a letra maiúscula. Ó, letra maiúscula seguida de minúscula. Então aqui é um elemento químico, tá certo? É Q. Aqui, ó, letra maiúscula seria o meu segundo e aqui seria o meu terceiro. Na verdade, aqui eu tenho quantos elementos químicos? Tenho 3 elementos químicos. Eu tenho quantos átomos nessa molécula daqui? Aí, vamos estudar agora. Eu vou olhar aqui no canto inferior direito e vou ver se aparece algum número. Nesse caso aqui não aparece. Quando não aparece, tem uma configuração aqui padrão. Eu considero como 1, tá certo? Ou seja, o oxigênio aqui também não aparece nada, eu considero como 1, e o hidrogênio também. Na verdade, eu vou ter um átomo de sódio, um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Nessa molécula aqui, no total, eu tenho 3 átomos. Então, eu digo que a atomicidade é igual a 3. Ou seja, a atomicidade nada mais é do que a quantidade de átomos que eu vou ter por molécula. Nesse caso aqui, eu tenho 3 átomos apenas. Tranquilo isso aí? Bom, não confunda elemento químico com atomicidade. Quando eu falo em elemento químico, eu estou me referindo a símbolo químico, que é, na verdade, letras. Quando eu estou falando de atomicidade, eu estou me referindo a átomos. Ou seja, em outras palavras, a quantidade de átomos, ou seja, número de átomos, tá certo? Vamos fazer aqui um exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho quantos elementos químicos diferentes? Se eu for observar, eu tenho que observar por quê? Qual o parâmetro que diz a quantidade de elementos químicos? Letra maiúscula. Aqui, observe, tem uma letra maiúscula. Aqui eu tenho uma letra maiúscula seguida de minúscula. Então aqui é um elemento químico sozinho. E aqui eu tenho mais um outro elemento químico. É um O de letra maiúscula. Então no total aqui eu tenho 3 elementos químicos. Agora, eu tenho quantos átomos? Qual é a atomicidade dessa molécula? Se eu for observar aqui, ó, eu vou só observar apenas os números. O K aqui, que é um elemento químico, ele repete 2 vezes. Esse elemento químico aqui, ó, não tem nada, eu considero como 1. Repete uma vez. E o oxigênio aqui, ó, repete 4 vezes. Então, essa molécula aqui tem quantos átomos? Se eu vou ver a atomicidade dele, eu ia ter aqui, na verdade, ó, 4 mais 2, 6, com 1, 7.
7 átomos. Se eu for representar essa molécula, ia ser uma coisa assim, ó. Opa. Uma esfera com 4 esferas aqui ao redor e 2 esferas aqui. Se eu fosse contar todas as esferas, todos os átomos, essa molécula aqui ia ter 7 átomos. Bom, vamos nesse outro caso aqui. Esse caso aqui é bem particular. Eu pergunto a vocês, quantos elementos químicos diferentes eu tenho nessa molécula? Pense um pouquinho. Quantos elementos químicos diferentes eu tenho nessa molécula? Eu sei que você é um aluno esperto. Eu acho que você acertou aí dizendo que é 3 elementos químicos diferentes. Observe. Eu tenho aqui, ó, o carbono, tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Aqui, ó, eu não contei esses aqui porque estão repetindo. Eu já falei carbono e hidrogênio. Então, se eu fosse reformular essa fórmula, eu posso escrever ela dessa maneira. Observe, eu tenho quantos carbonos aqui? Ó? 1 e 1. Então, eu tenho 2 carbonos. Tenho quantos hidrogênio? 3 com 2, 5. Com 1 aqui, ó, dá 6. E quantos oxigênio? Apenas 1. Então, eu poderia escrever essa molécula desse jeito. Essas moléculas aqui são idênticas. Bom, se eu perguntar a vocês agora, quantos elementos químicos eu tenho diferente? É bem mais fácil de enxergar dessa maneira, né? Então, aqui eu vou ter 3 elementos químicos diferentes e a atomicidade dessa molécula seria a quantidade de átomos que existe nela. Seria 2 mais 6, 8, com 1 aqui, 9. É bem de boa esse assunto. Continuando aqui. Bom, a gente vai estudar uma das formas de classificar as moléculas. A matéria, quer dizer, né? Vocês estão lembrados o que é matéria, né? Matéria é tudo o quê? É tudo aquilo que tem massa e ocupa volume no espaço, tá certo? Ou seja, é tudo aquilo que tem massa e volume. Bom, a gente vai aprender a classificar a matéria em substância pura ou mistura. Nesse caso aqui, eu vou ter uma substância pura ou mistura. E a substância pura ainda pode ser subdividida em simples ou composta. E a mistura pode ser subdividida em homogênea, heterogênea, azeotrópica e eutópica. A gente vai deixar para estudar isso aqui na próxima aula. A aula de hoje a gente vai se concentrar aqui. Bom, vamos entender o que é uma substância simples. Substância pura simples. Quando eu digo substância simples, eu estou falando daquelas moléculas. Estão lembrados de átomos do mesmo tamanho? São moléculas ligadas pelo mesmo átomo, ou seja, o mesmo elemento químico. Ou seja, substância pura vai ser uma molécula que é representada apenas por um elemento químico. A gente vai ver uns exemplos agora para ficar mais claro. Mais grave essa informação. Substância simples, substância pura simples, possui o quê? Um elemento químico. Vamos ver aqui no outro quadro. Vamos ver agora aqui alguns exemplos. Esse gráfico aqui representa todos uma substância pura do tipo simples. Como assim uma substância pura do tipo simples? Se eu for observar aqui a fórmula química, observe, eu só vou ver um elemento químico. Ó, letra maiúscula seguida de minúscula. Eu vou ter o que aqui? Um elemento químico. Aqui, ó, oxigênio também. Vou ter o que? Um elemento químico. Aqui eu vou ter o enxofre, o fósforo, quer dizer. E aqui eu vou ter o enxofre. Mas vamos ver aqui a quantidade de átomos que eu vou ter por molécula. Observe, esse primeiro aqui, eu não considero ele uma molécula. Por que não uma molécula, professor? Observe, o átomo aqui ele está isolado. Ele não está ligado um ao outro. Então aqui são átomos.
Mas já nesse segundo exemplo aqui, ó, eu vou ver aqui, se eu for observar, eu tenho dois átomos aqui ligados um ao outro. Como ele tem uma afinidade muito próxima, ele acaba deformando a esfera. Fica esse formato aqui meio elíptico, mais ou menos. Mas dá para ver que aqui tem uma diferença, tem uma divisão, tá vendo? Nessa molécula aqui fica mais visível. Tem uma divisão, ou seja, eu tenho dois átomos aí se unindo. Se eu tenho mais de dois átomos, ou mais de um átomo, quer dizer, eu vou ter o quê? Uma molécula. E essa molécula ela pode ser classificada como simples e pura. Como eu sei que vai ser uma molécula classificada do tipo simples? É quando eu observar aqui só ver um elemento químico. Essa molécula aqui, ela possui quantos átomos? Se eu fosse contar aqui, eu ia ter uma esfera aqui, ó, duas, três, quatro esferas. Então ele possui quatro átomos. Se eu for observar aqui, ó, o símbolo dele é P e a atomicidade dele aqui é 4, ou seja, ele repete 4 vezes. Observe, cada molécula vai ter 4 átomos de fósforo. A mesma coisa aqui acontece com essa molécula de enxofre. Ela repete aqui 8 átomos. Cada molécula de enxofre aqui, nesse caso, ele vai ser constituído por 8 átomos de enxofre. Tranquilo? E lembrando sempre que substância simples possui o quê? Um elemento químico. E não importa a quantidade de vezes que esse elemento químico apareça, como é o caso aqui do enxofre. Um elemento químico apareceu repetidamente 8 vezes, mas não deixa de ser uma substância simples, porque possui só um elemento químico. Bom, vamos praticar um pouco agora, né? Quer dizer, vocês vão praticar. Vou deixar essa questão para você responder. E como sempre, a resposta vai estar no final do slide quando eu disponibilizar para vocês. Bom, vamos entender agora o que é uma substância composta. Paramos de entender, a gente viu que substância simples, quando é simples, é constituída por quê? Por um elemento químico. Ela vai ser composta quando? Quando não for simples. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, mais de um elemento químico. É bem de boa essa divisão, né? Separação. Observe essas moléculas aqui. Eu tenho quantos átomos aqui nessa molécula? Eu tenho dois átomos, né? Ou seja, eu tenho duas esferas. Agora, observe. É do mesmo elemento químico? Não. Aqui é o quê? Hidrogênio e cloro. A fórmula química aqui, ó. Tenho um elemento químico, eu tenho um outro elemento químico. Eu tenho dois elementos químicos. Dois é maior do que um? É. Se é maior do que um, eu tenho o quê? Uma substância composta. É bem simples assim. Mais de um átomo diferente na mesma molécula, eu tenho o quê? Uma substância composta. Bom, eu estou falando tanto nessa quantidade de átomos por molécula, porque às vezes pode vir questão desse tipo aqui, ó. Da molécula apresentando a quantidade de átomos e pede para você escrever a fórmula química dessa molécula. Observe, eu tenho quantos átomos aqui diferentes? Eu vou ter o átomo de hidrogênio e o átomo de nitrogênio. Então, a fórmula química, se eu fosse escrever a fórmula química, eu escreveria o quê? O nitrogênio e o hidrogênio. Agora, o nitrogênio aparece quantas vezes? Apenas uma vez, que é esse aqui do meio. Então, o 1 eu preciso escrever na fórmula química? Não preciso. O hidrogênio aqui, ó, aparece quantas vezes? 1, 2, 3. Nesse caso aqui, eu sou obrigado a colocar a quantidade de vezes que ele aparece nessa molécula, que é 3 vezes. De boa isso aqui? Bom, observando essa molécula aqui, ó, eu tenho quantos átomos diferentes? Eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. Então já tenho o quê? Uma substância do tipo composta. Mais de um elemento químico. Logo, eu tenho uma substância composta. E a mesma coisa que acontece aqui. Observando na fórmula química, é mais fácil ainda de observar que tem dois elementos químicos. Ou mais, né? Eu tenho aqui, ó,
o hidrogênio e o oxigênio. Aqui eu tenho o carbono e o oxigênio. Bom, mais uma questão aí para vocês praticar. Bom, agora a gente vai identificar uma substância pura do tipo simples, de uma substância pura do tipo composta, observando apenas os átomos. Como eu falei, né? É importante lembrar que átomos de tamanhos idênticos, eu estou falando do quê? Do mesmo elemento químico. Átomos de tamanho diferente, eu estou falando de quê? De elemento químico diferente. Às vezes, vou até voltar aqui, ó. Vou apagar o slide. Às vezes, as questões podem diferenciar o átomo pela cor, que foi esse caso aqui. Observe, eles são todos do mesmo tamanho. Porém, são cores diferentes. É uma maneira também de diferenciar os átomos. Nas questões que a gente vai identificar aí no decorrer do curso. Mas a maneira mais usual é pelo tamanho, tá certo? Tamanhos idênticos, elemento é o mesmo elemento químico. Tamanho diferente, eu vou ter o quê? Elementos químicos diferentes. Bom, observando vocês, a imagem aí, vocês observando. Qual dessas duas substâncias aqui vai ter o mesmo elemento químico? Uma molécula constituída do mesmo elemento químico. Seria essa daqui, ó. Observe, as esferas aqui está utilizando a mesma coisa, duas coisas, tamanhos idênticos e cores idênticas. Aqui, ó, vou ter tamanhos diferentes. Esse tamanho aqui é diferente desse outro tamanho. E átomos idênticos, ele está usando a mesma cor aqui, ó. Esse é igual a esse, porém é diferente desse amarelo. Então, já aqui visivelmente eu tenho dois elementos químicos. Se eu tenho dois elementos químicos, então eu tenho o quê? Uma substância composta. Aqui, mais uns exemplos, né, para a gente diferenciar de uma substância simples para uma substância composta. Observe, aqui eu tenho quantos átomos por molécula? Vocês estão olhando aqui? Você vê que eu tenho um átomo isolado aqui. Eles não estão ligados. Então, aqui é apenas átomos. Nesse caso aqui, ó, eu consigo enxergar dois átomos. Apesar que está um pouco deformado, eu sei que aqui tem dois átomos. Tem o átomo de cá e o átomo de cá. Como eles estão ligados, às vezes ele tem uma deformação. Como vocês podem ver aqui, ó. Bom, eu tenho dois átomos. Eles são idênticos? Sim ou não? Eles são do mesmo elemento químico? Nesse caso aqui, como os tamanhos são idênticos, eu considero o mesmo elemento químico. Se eu tenho uma molécula constituída de apenas um elemento químico, então tem o quê? Uma substância simples. Por quê? Porque é constituído de um elemento químico. Esse daqui também, ó, eu tenho uma molécula agora constituída por três átomos, que seria um, dois, três. E esses três átomos, essa molécula constituída de três átomos possui o mesmo elemento químico. Como eu posso dizer isso? Porque as esferas são do mesmo tamanho. Bom, já que a esfera é do mesmo tamanho e só tenho aqui um elemento químico, então aqui eu tenho o quê? Uma substância do tipo simples. Bom, gente, quando eu falo substância, vocês consideram a partir de agora como substância pura, tá certo? Bom, olha aqui o interessante. Pela atomicidade da molécula, elas vão ter funções diferentes. Quando eu tenho um oxigênio aqui, uma molécula constituída de apenas dois oxigênios, esse oxigênio é responsável pela nossa respiração, né? A troca gasosa no nosso organismo. Quando eu tenho uma molécula de oxigênio com três átomos de oxigênio, que é o caso do ozônio, o ozônio o planeta precisa dele para a gente se proteger da radiação UV proveniente do Sol, né? Ele absorve essa radiação e protege o nosso planeta. Bom, a gente sabe que a radiação não é totalmente filtrada, né? Passa o essencial para manter a vida no nosso planeta. Aqui eu vou ter uma molécula de fósforo. Observe que eu tenho 4 átomos de fósforo.
Como é o mesmo átomo, então tem o quê? Uma substância simples. Agora vamos ver aqui a molécula de baixo. Eu tenho quantos átomos diferentes aqui nessa molécula? Como eu sei quantos átomos diferentes tem? Observando a cor, observando o tamanho das moléculas. Observe, esse tamanho aqui é diferente do átomo 2, que é diferente do átomo 3. Então aqui eu tenho 3 átomos diferentes. Se eu tiver mais de um elemento químico, então aqui já é o quê? Uma substância composta. Por que é composta? Porque eu tenho mais de um elemento químico. Se eu for observar essa outra aqui também, que eu vou ter um elemento químico e aqui eu vou ter outro. Tenho mais de um elemento químico? Tenho. Se eu tenho mais de um elemento químico, então tenho o quê? Uma substância composta. Bom, aqui tem algumas imagens de substância composta, né? A gente observa aqui um elemento químico, aqui é outro. Aqui é a mesma coisa, um elemento químico, aqui é outro. Aqui eu tenho quantos elementos químicos? Quantos átomos diferentes? Melhor, né? Aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho outro átomo e tenho outro átomo. Nesse caso aqui eu tenho 3 átomos, essa molécula. E observe, átomos do mesmo tamanho, da mesma cor, é o mesmo elemento químico. Porém, é diferente desse outro aqui. Logo, nessa molécula aqui, eu tenho quantos elementos químicos diferentes? 2 elementos químicos. Se eu tenho 2 elementos químicos, é maior que 1, então tem o quê? Uma substância composta. Aqui eu tenho quantos átomos nessa molécula? Ia ter 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 átomos. Agora eu tenho quantos elementos químicos diferentes? Observe. Esse tamanho aqui é idêntico a esse outro tamanho. E estão da mesma cor. Então aqui, ó, esse branco eu considero como um elemento químico. Agora esse cinza e esse cinza são do mesmo tamanho e da mesma cor. Então aqui eu tenho 2 elementos químicos. Você pode ver aqui, ó. Eu tenho um elemento químico carbono e hidrogênio. Cada um aparece quantas vezes? 2 e 2. Então tenho quantos átomos? 4 átomos. Bom, deixo mais uma questão para vocês responder. Lembrando que a resposta eu vou disponibilizar com o slide, no final do slide. E hoje eu vou ficando por aqui. Até mais. Bons estudos.